se você tem baixa concentração de oxigênio dentro do tanque. Então, você colocou o alevino, né? Você já se antecipou, que eu dei aqui 3 itens que você já pode, nem precisa ter muito conhecimento, né, profundo e técnico sobre a produção de peixe, mas você já provavelmente já faz isso, se antecipa e prepara o viveiro. Então, né, fez o processo de desinfecção, limpou, calcareou, deixou ali ele estável com as concentrações de pH do tanque, de alcalinidade, de dureza. O tanque está prontinho para receber o alevino que você também já se organizou e já se antecipou e comprou previamente. Chegou o seu alevino, o peixe está crescendo, tal. O peixe chegou em 350 gramas. E aí você começa a ter problema, esse peixe não vai, esse peixe não vai, esse peixe não vai, demora. Um dia ele come, outro dia ele não come, um dia ele come, outro dia ele não come. E aí, uma semana depois, começa a dar sintoma de que ele está com asfixia. E aí, o seu primeiro momento pode ser de, meu Deus, tá com baixa concentração de oxigênio. Se você já é um piscicultor Aqua Sucesso, você já tem um kit de análise de água, vai lá, afere a... Se a concentração de oxigênio estiver baixa, e essa concentração de oxigênio baixa depende do horário do dia em que você vai analisar, para que você consiga fazer essa interpretação, significa que ou você fez o planejamento da quantidade de peixes inadequada, errada para o tamanho do tanque, ou para o tipo de sistema de produção que você tem, né? Uma dessas duas coisas. Ou você está produzindo, recriando esse peixe, recriando, que você vai fazer como se fosse um tanque, uma creche, né? Uma creche para o peixe, num tanque, e aí, quando ele atingir um certo tamanho, você mandar para outro tanque. E aí, se você estiver fazendo o esquema de creche aí, que eu estou dizendo, né? Fazendo essa recria num tanque, e ele está começando a baixar a concentração de oxigênio, ficar ruim o oxigênio, já está na hora de você trocar de tanque, tá? Então, das duas, uma. Ou você fez o planejamento da quantidade de peixes errada, e se você não tem outro tanque para transferir, você vai ter problema para sempre, não vai conseguir chegar o peixe no peso de abate. Isso é fato, tá? E aí você vai ter que encontrar uma solução. Ou se você tem um tanque de recria, né, essa creche, já tá é porque já está na hora de você fazer a transferência dos peixes, ok? Se você chegou lá nesses mesmos, aí então tá. Eu fiz parênteses aqui para vocês entenderem em relação ao oxigênio, como é que faz para você se antecipar em relação ao oxigênio. Agora vamos fazer uma segunda simulação. O meu peixe chegou em 350 gramas, e nesses 350 gramas, eu vou lá, percebo que o peixe tá um dia come, um dia não come, um dia come, um dia não come, o peixe não tá bem, o desenvolvimento dele não tá indo bem. Aí um dia começa o peixe com o mesmo sintoma de falta de oxigênio, tá lá na superfície, tá boquejando na entrada d'água. E aí você, se você for um piscicultor já visionário, empreendedor, vê o negócio como negócio, né? Vê a piscicultura como negócio, tem seu kit de análise de água, vai lá, afere o oxigênio. Mas só naquele momento, não estava aferindo antes. Afere o oxigênio. Mas meu oxigênio está tudo bem. Mas o peixe não desce. O peixe não desce. Mesmo assim, vou renovar a água, vou colocar um aerador, porque está faltando oxigênio. O oxímetro está mostrando, mas o peixe está com sintomas, você vai lá, coloca um aerador, bombeia a água, enfim, dá uma maneira de aumentar a concentração de oxigênio, que já está alta, né? Estou fazendo um parênteses aqui, simulando, tá, gente? Criando situações para ficar fácil da gente entender o conteúdo, de vocês entenderem o conteúdo. E aí beleza, o peixe baixa, né? Para de boquejar, no outro dia você vai lá e alimenta de novo. Aí o peixe sobe de novo e fica com sintoma de boquejar, Até que 5, 6 dias depois morre um peixe, morre 2, morre 3, morre 10 e vai vindo morrendo.
Se você não sabe o que é amônia, se você não sabe o que é amônia tóxica e como ela se desenvolve dentro do seu tanque, você vai perdendo 1, 2, 3, 4, 5 peixes, e quando vê, você perdeu grande parte da sua piscicultura ali, dos seus peixes, né? E o teu lucro foi embora muitas vezes. Então, o que acontece? A amônia, ela não é só um processo de excreção, né? Ela não é só produto da excreção do peixe, né? O peixe comeu a ração, que tem proteína, quebrou a proteína, parte da proteína ficou no organismo dele, parte da proteína foi transformada em fibra muscular, crescimento do peixe, e parte que ele não conseguiu absorver, ele excreta, joga fora. É como se fosse a nossa urina. No peixe é a amônia, tá? Então, é a parte que ele não aproveitou mesmo. Então, vai para dentro do tanque. Só que essa amônia, como eu falei, ela pode ser tóxica para o peixe, dependendo da concentração, dependendo de alguns outros parâmetros de qualidade de água. Só que existe uma outra fonte de crescimento de amônia dentro do tanque, que é o quê? A matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? Gente, matéria orgânica é tudo que não é matéria mineral. Só para contextualizar, matéria mineral é tudo que vem de oriundo de terra, de solo, de pedra, de rocha. Isso é matéria mineral. Tudo que não é de solo, de terra, de rocha, de pedra, né, é matéria orgânica. Então, por exemplo, resto de ração, ceva, capim, folha, fezes de outros animais que tenham acesso. Se você joga resíduo de qualquer coisa dentro do tanque, matéria orgânica, fezes de animais, de suínos, de aves, matéria orgânica, adubação. Sabe quando você vai preparar o tanque para o recebimento do alevino e faz a adubação do tanque? Adubação é matéria orgânica. Se você erra na adubação, na dose de adubação, você está jogando matéria orgânica dentro do tanque. Então, tudo isso é matéria orgânica. E a matéria orgânica, quando ela entra em decomposição dentro do tanque, pegue você aí na sua casa um resto de comida. Sobrou comida na hora do almoço, pega esse restinho de comida e deixa dentro do lixo. Deixa dentro do lixo da tua casa, sem trocar de lixo, o saco do lixo, uns 3, 4 dias. Para ver se você aguenta e para ver o que vai acontecer. Vai decompor, vai entrar em decomposição. Quando isso está em contato com a água, é ainda mais acelerado o processo, tá? Então, tudo que é matéria orgânica que está dentro do tanque, no fundo do viveiro, vai entrar em decomposição. E o processo de decomposição é a liberação, é a produção da amônia. Ou seja, agora eu já tenho 2 fatores aqui dentro do tanque produzindo amônia. O peixe, que comeu a ração, parte da proteína que não foi aproveitada, ele liberou, ele excretou na forma de amônia. E a matéria orgânica que está se acumulando no fundo do viveiro também entra em processo de decomposição, e essa decomposição vai liberar amônia, vai produzir amônia. E essa amônia é a amônia que é nociva para o peixe.